Mateus capítulo de número 6. Verso 24, por enquanto. Depois de falar sobre os tesouros no céu, e que era para não acumular tesouros, porque é muito perigoso, onde a ferrugem rói, onde ladrão escava, rouba, traça, corta. Ele então chega nos versos de número 24, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, ponto e vírgula, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará outro. E ele diz a razão: não podeis servir a Deus e às riquezas. Até este ponto. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Às vezes nós falamos de dinheiro. O bispo Roberto escreveu um livro, pena que não reproduziram, e eu gostaria muito. Dinheiro, assunto altamente espiritual. Dinheiro destrói. Dinheiro faz separações. Dinheiro provoca prisões. E o Senhor então diz que o amor é o dinheiro, é a raiz. Não está dizendo que você não possa ter, está dizendo que aquilo não pode ser o seu Deus. É neste contexto. Querido Pai, bondoso Deus, abençoa este momento, esta meditação desta manhã para a tua igreja, para todos nós. Para aqueles que já sabem tudo, Senhor, acrescenta mais uma palavra. E para os que ainda não sabem, Senhor, traz a mensagem ao coração, para ajudar, Senhor, nessa jornada cristã, neste mundo de tantas coisas tristes que encontramos, mas que o Senhor possa, com esta palavra esta manhã, ajudar a pessoas também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu tenho dado um título, são portas, as quais a gente faz a opção de entrar e escolher. Esta porta é uma porta muito, para mim, muito forte. Ele fala de não podemos ser divididos ou dividir. Muito interessante isso. Não pode haver um serviço dividido, que é o tema da porta. Serviço dividido. E ele então amplia no capítulo seguinte, nos outros textos que nós vamos ler, sobre a porta da confiança. Então, o primeiro aspecto: é impossível uma pessoa ser uma cristã ou um cristão e ela não ter rompido totalmente com as coisas do mundo. Impossível. Ela não pode dividir, é como casamento, impossível alguém ter duas famílias. Se tiver duas famílias, não são sadias as famílias, porque não existe isso. Não existe, você não tem como dedicar a duas famílias, porque você vai ter que, como que você vai conviver com isto? Não existe. Há pessoas que infelizmente caíram nessa armadilha e vivem uma vida muito sofrida. Por quê? Porque nós temos que dedicar-se inteiramente. A vida cristã, a vida espiritual, quando você crê e aceita Cristo como seu Senhor, você tem que definir bem dentro de você: eu vou servir a Deus, eu vou dedicar a minha vida a Deus, eu vou andar de conformidade com a palavra de Deus. E tem coisas na palavra de Deus que você não vai gostar,
mas você não tem que discordar, porque você também não pode mudar. Nós não podemos mudar. Então, se você gosta de aprender, o tema central deste sermão é o reino de Deus, que é todo o evangelho trata do reino de Deus. A mensagem do Senhor fazendo e trazendo também até o homem a mensagem divina, dizendo, Deus dizendo, eu os convido a viver a eternidade comigo. Olha como isso é forte. Vou pedir ao meu irmão, olha aqui, camisa vermelha, olha para mim. Senta aí agora, por favor, e fica quietinho, tá bom, meu filho? Se eu conheço você, você é meu irmão, amigo, fica tranquilo aí, sentadinho, tá bom? Voltando a falar então. O Senhor está dizendo na sua palavra, neste evangelho, dizendo assim, eu os convido a viver a eternidade comigo. Por que a mensagem é essa? Por quê? Porque todos nós vamos partir para a eternidade, sendo que existe a eternidade com Deus, que é a salvação, e a eternidade fora de Deus, que é a condenação eterna. Condenação no sentido que ela jamais encontrará o Senhor e vai sofrer as consequências da sua não escolha do Senhor como Salvador. Isso é muito sério. É muito sério a gente começar a pensar dessa maneira, tem que pensar. Ele convidando para nós vivermos a eternidade com Ele. Ele diz, venha, vamos viver junto esta vida eterna. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode dizer, eu sou crente, mas eu também faço as minhas coisas lá fora. Você está enganando a você mesmo. Você não tem como, você não é duplo, você tem que definir dentro de você. Há pessoas que têm uma vida tão enraizada no mundo, com as coisas do mundo, que ela vem para a igreja, ela até tenta, mas ela é tão comprometida com as coisas do mundo, uma vida até mundana, desculpe a frase tão grossa, mas que ela não consegue se livrar. Por quê? Porque existe uma guerra dentro da pessoa. Dois senhores não cabem no mesmo espaço. Dois senhores não cabem no mesmo espaço. Ou um é outro. Não tem como ser assim. Então a vida cristã é uma vida que você tem que valorizar aquilo que é importante. Há pessoas que não têm problema, diz que não quer saber de céu. Eu tive um homem que eu trabalhei com ele um período, e este homem dizia mesmo, ele sabia que eu tinha me convertido ao evangelho, ele ficava brabo, sabe, brabo não, criticando, né? Ele depois, quando ele podia, sempre jogava pimenta e dizia, eu não quero ir para o céu, porque no céu só tem um grupo pequeno, eu quero ir para o inferno que está cheio de gente. Este homem morreu botando o fígado pela boca, miseravelmente, e foi para o inferno, porque essas coisas são sérias. Estas coisas são sérias. Vida cristã não é uma brincadeira. Vida cristã não é pegar o cartãozinho de membro, vem aqui para a igreja, mas eu também de vez em quando eu gosto de ir para as minhas gafieiras, de vez em quando eu gosto das minhas pernadas, de vez em quando eu gosto de sentar na roda de amigo, falar um bocado de palavrão, beber uma caninha. Isso não é vida cristã. Isto aí, ela está enganando a si mesma e sendo enganada pelo espírito deste mundo. Então você não tem como servir a dois senhores. Por isso que ele disse assim, ninguém pode servir, porque você vai entrar em choque com esse serviço a Deus ou ao mundo. Eu quero que os irmãos entendam que o nosso objetivo aqui, que é o nosso objetivo de pastores, pastor, estamos aqui, pastor Otávio lá na galeria, pastor Arlino, pastor Luiz Carlos aqui embaixo, nosso trabalho aqui é orientar. Nós não somos o dono da verdade. Nós não vamos obrigar ninguém, mas você tem. Nós não vamos fazer isso. Agora, a pessoa que entra aqui, ela sai daqui sabendo que ela precisa se posicionar. Conhece aquela pessoa que fica noiva há 10 anos e nunca disse que vai casar? Conhece? Já viu alguém?
Fica noivo, não estou pensando em casamento, só noivei. Então esse cara devia morrer antes de enganar a moça, não é verdade? Porque se o cara... Gente, quando você namora, a primeira coisa que você faz, você começa a namorar, começa a conhecer a moça, não é verdade? Eu namorei muitas moças, não namorei só a minha mulher, namorei outras. E eu era bom nesse negócio de namoro. Mas o dia que eu conheci a minha mulher e que nós conversamos, eu falei, a partir de agora fechou a porta da brincadeira, agora é coisa séria. Encarei uma família que não gostava de mim e eu enfrentei a base. Eu não gostava no sentido até de proteção da filha, porque eu era um cara do mundo. Namorar uma filha de crente, então isso, qualquer pai, ele tem que fazer isso mesmo, na verdade, eu faria também. Mas a verdade é que quando eu tomei a decisão, eu namorei, cheguei perto do pai e da mãe e disse, eu preciso casar, fiquei noivo e chegou o dia do casamento, eu casei, levei e estou tomando conta até hoje. Você está entendendo por quê? Porque eu assumi uma postura diante dele, diante de mim mesmo e de Deus. Eu assumi uma postura. Quando eu me converti, a palavra de Deus disse para mim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que daria o homem em troca da sua alma. Naquele dia eu me assustei e eu me converti ao Evangelho. Fui convertido pela palavra e daquele dia em diante a minha vida mudou. Porque eu fiz a opção de servir ao Senhor. E estou servindo até hoje. E você vai chegar daqui a 50 anos e vai ver que eu estou aqui. Tem gente que diz amém, mas não acredita. Mas isso é outra coisa. Agora vamos ver o que ele diz daqui para frente. Agora chega no verso 25. Ele agora fala de uma postura de como você deve se comportar como cristãos. Até então não pode servir. E agora ele diz, se você faz a opção de seguir a Cristo, olha os princípios agora no verso que vai seguir 25. Ele diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E ele agora está falando para mim e você que aceitamos a ele e que estamos vivendo para ele. Ele diz assim, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, ele diz assim, não valeis vós muito mais do que as aves? Olha como ele está nos mostrando, você que aceitou Cristo, que está querendo seguir, ele disse assim, ele disse, observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Ele diz, porventura você não vale muito mais do que essas aves? E ele disse no verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, você não pode prolongar a vida nem diminuir, porque você está limitado. É Ele que tem o controle, não sou eu. Você está entendendo? É Ele que tem o controle. Eu não posso acrescentar, a gente até quer, mas a nossa vida está limitada a Ele, porque foi Ele que nos criou. Verso 28, por que andais ansiosos quanto a vestuário? Ele diz assim, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, outros homens de pequena fé. Ou seja, ele está dizendo, você precisa mudar, tem que confiar em mim. Se eu te chamei para andar comigo, se eu te chamei, te convidei para herdar a eternidade, você precisa abrir o seu coração e confiar em mim. É como uma mulher que casa.
ela espera que o marido cuide dela. Ele não espera que, o marido não espera que ele vai ficar dormindo e a mulher trabalhar para sustentar. Pode até acontecer um problema, pode até acontecer, mas não é normal. O normal é o homem trabalhar e sustentar a família. E ela acredita, quando você vai casar, que você vai levar e sustentá-la, você vai cuidar dela, você vai protegê-la. Então é este o cuidado que Deus tem com aqueles que o seguem, com aqueles que o aceitam como Senhor. Ele está me dizendo a mim e a você: eu vou cuidar de vocês, eu tenho como cuidar de vocês. Sabe por que ele está dizendo? Porque eu tenho todo o controle de todas as coisas. Eu sei o que você precisa antes que você mesmo saiba. Eu já tenho, na minha agenda está a sua vida. Então é importante que a gente comece a pensar desta maneira, que a gente tem um Deus que cuida. A vida cristã é uma vida entregue ao Senhor, ter confiança que Ele vai cuidar. Por isto o Senhor chama a uma reflexão. Vocês acham que eu não posso cuidar? Vocês valem mais do que pardal, mais do que passarinho, mais do que bicho. Vocês valem mais. Sabe por quê? Porque vocês são criaturas minhas. Foi eu que criei você, e eu quero que você seja agora meu filho. Eu não quero que você só me receba como criatura, não. Eu quero que você entenda. Eu quero te chamar agora para ser filho. Porque todas as pessoas foram criadas por Deus, daí são criaturas. Mas só se torna filho quando você o aceita como Senhor e Salvador. Não tem como ser, é uma filiação. Porque eu passo a ser herdeiro, eu passo a ter uma herança. Você está entendendo? Por isso que os pais trabalham. É normal os pais trabalharem para os filhos. É uma lei natural. Os pais trabalham, adquirem alguns bens, deixam para os filhos. E qual foi o ensinamento? Os filhos aprenderam, vão trabalhar para deixar os seus filhos. Isso é uma lei natural que a gente vai protegendo uns aos outros. Por quê? Porque é assim que Deus criou as coisas, né? Eu vou continuar um pouquinho com vocês. Eu estou bastante feliz por isso. Este capítulo 6, ele investe na formação da nossa vida, dizendo: se nós conservarmos ao Senhor, Ele, o Senhor, assume a nossa vida para caminharmos dentro deste mundo. Ele vai cuidando, protegendo, alimentando, dando direção. Esta é a vida, é a vida. E às vezes eu paro para pensar. Você levanta de manhã, você tem que sair para a provisão da família, né? Uns têm mais, outros têm menos. Isso é uma lei natural. Quem tem muito, também precisa se cuidar. Quem tem menos, também precisa se cuidar. Ninguém será igual. Eu não prego aquele evangelho, vem para Jesus que todo mundo vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo. Não é verdadeiro. A Bíblia diz que os pobres sempre tereis convosco. Pobre que eu estou dizendo, pessoas que não têm tanto recurso. Agora, você não pode ter a ambição, se fulano tem, por que eu não vou ter? Porque fulano comprou um carro zero, eu também vou comprar um carro zero. A pergunta é, você tem cacife para pagar a prestação? Se você não tem cacife, você podendo comprar um carro mais simples, compra, mas você também tem o seu carro. E não tem que ficar olhando para os outros. Isso é uma lei natural na vida. É uma lei que a gente tem que... E você dá graças a Deus, que Deus está cuidando às vezes de uma pessoa de um jeito e de outro, porque Ele é o dono de todas as coisas. Eu tenho me preocupado muito com isso. Próxima semana eu vou falar sobre a primazia do reino de Deus. É uma coisa, você dá primazia ao reino de Deus, vai ser algo assim tremendo e que precisa ser.
Eu creio, vamos no verso 31 para nós termos uma reflexão. Eu creio que o grande conflito que Jesus encontrou era que os discípulos tinham uma formação gentílica, gente sem Deus, que é o grande conflito de hoje para andar no Evangelho. Veja, verso 3: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. E ele diz no verso 32, porque o gentio é uma pessoa sem Deus, que não é da família. As pessoas vivem agitadas, de um lado para outro. Não, eu tenho que aprender a depender de Deus. E eu descobri uma coisa, eu falo sempre para brincar. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui já foram festa algum dia? Levanta a mão. Você já foi a alguma festa, já? Peraí, você já foi? Quando já foi convidado para um jantar tremendo? Já foi? Você já imaginou se todo dia você comesse aquele jantar? Você não ia querer. Não é verdade? Não tem como você ir para vai para aquela festa, né? Tremendo aquilo, né? Mas se você te der festa todo dia, você enjoa. O que faz a diferença é o seu arrozinho com feijão, bem temperadinho, com alhozinho bem torradinho na panela, deixa ele ficar bem douradinho, né? Um ovinho frito em cima, né? Uma saladinha, toma. Porque se te der todo dia aquela coisa de churrascaria, você vai enjoar. Sabe por quê? Porque Deus me fez a mim e a você para viver desta maneira. Aqui tem gente que não gosta de dobradinha, né? Quantos aqui não gostam de dobradinha? Levante a mão. Não gosta? Meia dúzia só. Quantos gostam? Levante a mão. Eu vou te contar. Tem uns que dizem assim: eu não como bucho de boi. Para você eu digo: ô bobo. Porque uma dobradinha bem feita, bem feita. E quanto mais amarela você comprar, melhor. Aquela muito branquinha não é bom não, que lavou com soda cáustica. É verdade o que eu estou dizendo a você, para ficar clarinha. Mas você já imaginou uma dobradinha? Rapaz, feijão branco, azeitona verde, batata, aquela dobradinha, bota uma cenourinha no meio. Tem gente que pega, bota em cima do arroz com feijão, aí isso é outra coisa. Mas eu só como aquilo prato fundo e com colher. É legal demais, né? Eu ontem lá em casa comi moela de frango ensopada com aipim. Delícia. Você está entendendo? Porque Deus nos fez para ser assim. Deus nos fez para ser simples. Deus nos fez. E a gente não tem essa noção dentro da vida da gente. Qual é a melhor coisa que você precisa para dormir? Sono. Botar o melhor colchão, aquele colchão que você senta fazendo. Se você não tiver sono, e quando você está com sono, bota uma esteira. Eu, quando era garoto, até 15 anos, eu dormia na esteira de... Tem gente que nem sabe o que é negócio de esteira de tabu, né? Quem já foi pobre de maré igual a mim? Já foi muitas vezes. Agora, você sabe que tem uma vantagem da esteira? Que de manhã era só enrolar a esteira e botar atrás da porta. Hoje você tem que puxar a coxa e botar debaixo do colchão. Para lá, para cá. Aquele tempo era mole. Na hora de dormir, pegava, desenrolava. E a minha coberta era saco de lona. Que esquenta com a beleza. Diga para quem está ao seu lado. E ele não morreu. Sabe por quê? Porque Deus cuida. Deus cuida da gente. O problema é a gente entender que Ele é que cuida.
E nós precisamos entender isso. O mais importante é o nosso coração, é a nossa vida com Deus. Isso é que é o mais importante. Não podemos viver só em função de comida, bebida, roupas. Ouça bem, não podemos viver só em função de comida, bebida, roupa. Tudo isto é importante, mas passa, tudo fica. Tudo fica. Nada. Comida passa. Roupa, a mais linda, passa. Tudo desgasta. Eu não posso viver com essa coisa na cabeça. Não podemos viver só satisfazendo a vontade da carne. O que eu preciso ter cuidado, e eu e você, é com a nossa vida espiritual. Porque a minha vida espiritual não depende de carne, nem de jiló, nem de dobradinha. Ela não depende. Essas coisas mantêm a minha vida física, mas a minha vida espiritual, ela depende da minha ligação com o Senhor da glória. É isto que faz a diferença na vida da gente. É isto que nós precisamos ter noção dentro de nós. É que a vida espiritual é um tesouro que Deus nos ofereceu. Ele disse para mim e para você: esse tesouro aqui da terra, ele acaba, ele some, mas se você ajuntar tesouro nos céus, está seguro em minhas mãos. Eu vou cuidar. E quando você chegar diante de Deus, todos nós seremos iguais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o importante é você cuidar da sua vida espiritual. É claro que se você, afinal de contas, ninguém é de ferro. Quem é que não gosta de comer uma anchova assada no forno, bem temperada, aquele tempero todo por dentro dela assim, com azeitonazinha e tal, bota lá no forno, ela bem moreninha, depois você tira assim, todo mundo gosta, e é bom mesmo, né? Lá uma vez ou outra a gente come isso, né? Aqui tem um pescador que de vez em quando ele traz para mim uns peixes, muito legal, fresquinho, é legal, né? Quem é que não gosta de um franguinho fritinho, né? Aquela farofinha bem, isso é normal. Mas a vida espiritual é uma busca que eu e você precisamos buscar, enfrentar as dificuldades, que tem dia que dá vontade de você jogar a toalha, quando a pressão chega, não é verdade? Dá vontade de você, mas você pensa, mas não posso. Mas o que a Bíblia diz sobre? A Bíblia diz que os covardes não entram lá. Meu Deus. E tem gente que às vezes se acovarda, não quer enfrentar, né? Não quer encarar a situação. E eu fico feliz quando eu leio aquele texto. Ninguém gosta de ler aquele texto. Lá em cima não entra luto, não entra dor, não entra tristeza. Tem uma turma lá que não vai entrar feiticeiro, porque lá não entra goreiro, não entra feminino. Às vezes estou falando aqui em família, porque falar lá fora nem me prende. Vai dizer que eu sou contra. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que este é o único pecado que destrói diante de Deus. É tirar aquilo que Deus fez. Isso é uma coisa séria. Eu não, fica quieto, não vou falar mais nada. Não. Se não houver da nossa parte um esforço grande, se não houver, certamente não vamos conseguir
ter uma vida espiritual forte. E se você não tiver uma vida espiritual forte, você não vai conseguir resistir às lutas que são sérias e que tentam nos desanimar. Eu quero concluir, quando eu vou cantar uma canção, eu quero concluir com você uma coisa que eu coloquei aqui. João capítulo 6. Minha intenção aqui é fazer você voltar sempre para a Bíblia. Porque as nossas palavras, elas daqui a pouco você vai chegar em casa, nem vai lembrar o texto que você leu. Espero que não seja assim. João capítulo 6. Com isso eu estou concluindo com um pensamento que veio no meu coração, eu vou dizer a você. Verso de número 57. João 6, 57. Você encontrou? Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente ele está dizendo, eu vivo pelo Pai. E aqui ele diz, também quem de mim se alimenta. Vamos ler mais uma vez esse versículo todos nós, juntos? Assim como o Pai que... Igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta. Não é arroz, não é feijão, não é roupa, é o alimento da alma. Ele vai viver eternamente, que é o nosso grande desafio. Eu vou concluir dizendo a você uma coisa que me assusta. Às vezes eu sou surpreendido com pessoas que querem ouvir grandes mensagens. Não, eu vou naquela igreja, tem uma grande mensagem. Meu avô fulano prega uma grande mensagem. Isso me assusta. Porque tem pessoas que só querem ouvir grandes mensagens. O que é uma grande mensagem? Se ela é do homem, ela pode até emocionar. Mas se é de Deus, ela faz chorar. A minha pergunta: quanto temos praticado? Não adianta ouvir grandes mensagens. Não adianta ouvir. O que vai fazer a diferença é a prática daquilo que você ouve. É do feijão com arroz, bem temperadinho. Porque o que te alimenta todo dia é exatamente isto. Tá certo, irmão? Concorda comigo? Louvado seja Deus. Quem está cochilando, diga amém. Só 3 ou 4 pessoas. Cuidado, mãozinha no que... Não, pezinho no que anda. É isso como é que é a canção? Cuidado, boquinha no que fala. Cuidado, boquinha... Criança, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha. Cuidado, olhinho no que olha. Cuidado, olhinho no que olha. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado. Cuidado, ouvido com que ouve. Cuidado, ouvido com que ouve. O Salvador do céu. Cuidado a mente com que pensa. Cuidado com a mente no que pensa. O Salvador do céu está olhando. Tempo bom de criança, né? Mas são verdades. Que o Senhor te enriqueça a sua alma. Que você saia daqui sabendo que você é servo e que vive para o Senhor. Vamos ficar de pé, eu quero convidar os músicos para mais uma canção.